Nosso Deus e Pai, é tão bom estarmos reunidos nessa manhã, vendo o sol, podemos caminhar até o templo, junto com os irmãos, louvá-lo e adorá-lo. Se eu posso estar sondando nossos corações e posso estar tirando tudo aquilo que possa estar impedindo Teu Santo Espírito falar aos nossos corações. Se eu posso estar perdoando nossos pecados, se eu posso estar revigorando as nossas forças, se eu posso estar falando aos nossos corações, mas também estar recebendo nosso louvor, nossa gratidão, porque é tão bom já na manhã estarmos louvando a Ti como igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos dado o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque podemos adorá-lo livremente com as nossas portas abertas e podemos adorá-lo e louvá-lo. Fale, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos também podem pegar a mistura. 2015, fevereiro, início da nossa Escola Bíblica Dominical 2015. E, naturalmente, nada melhor do que nosso irmão Edilson para falar sobre a nossa escola bíblica, né, e estarmos trazendo os temas que os irmãos têm aí no boletim. Mas vou passar a palavra agora para o nosso irmão Edilson, que puder vir aqui ao púlpito para estar falando com a igreja nesse nosso novo desafio desse ano e projetos. Bem, muito bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. Nós estamos praticamente iniciando hoje o nosso ano letivo na EBD e estamos iniciando com muita empolgação, com muita expectativa em relação à série de estudos que será ministrada nos próximos 4 meses. Nós vamos estar falando sobre um livro que revolucionou a história da igreja, a Carta de Paulo aos Romanos. Todos os estudos que serão ministrados aqui foram baseados nesse livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Os nossos professores já estão com os capítulos que são pertinentes a cada um deles. E durante esse período, nós esperamos sinceramente que Deus realmente fale ao coração de cada um de nós, que a gente possa sentir bem de perto o Evangelho da Graça e viver o Evangelho da Graça durante esse período e por todo o restante da nossa existência. Nós vamos estar, nesse momento, nos separando em classe. Os adolescentes e os jovens não sei se os adolescentes vão começar com Romanos hoje, acho que não, né? Não. O pessoal adolescente ainda tem alguns estudos para serem realizados em cima do livro de Apocalipse. Então, logo termina, então eles iniciam em Romanos. De qualquer forma, eu quero aproveitar que todas as classes estão aqui reunidas, exceto as crianças, e orar para que Deus esteja abençoando ricamente os nossos professores, ricamente os nossos alunos, e sobretudo que seja um período de aprendizado
e crescimento para cada um de nós. Pastor, o pastor está voltando de férias, o pastor vai estar sendo explorado logo na primeira aula, ele vai estar ministrando a primeira aula da série de estudos em Romanos, vai falar vai fazer a primeira aula introdutória a respeito do livro, e nós vamos aproveitar e orar nesse momento por todos os professores e clamar da misericórdia do Senhor. Vamos orar, queridos. Santo Deus, o Senhor tem sido um Deus tão bom para conosco, Pai. O Senhor tem sido um Deus tão generoso e permite mais uma vez que a Tua igreja se reúna em torno da Tua palavra. Nós queríamos clamar, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que nós venhamos a conversar acerca do livro de Romanos seja realmente fator motivador e revolucionário em nossas vidas, ó Deus. Nós queremos sentir de perto e vivenciar o Evangelho da Graça, Pai. A gente quer sentir uma vida realmente ministrada, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Por favor, nos guarde. Que todos os professores sejam ungidos, ó Deus. Por favor, abençoe os nossos professores, os nossos alunos, e seja com o pastor durante esse momento que ele vai estar ministrando a palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos ser transformados por ela, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos então separados em classe. Deus abençoe nossos alunos, nossos professores. E vamos então dar o pontapé inicial nessa série. Os nossos adolescentes então poderão caminhar para o seu lugarzinho lá. Juniores também, crianças. Vamos lá. Vai arrumar lá o seu cantinho. Som. Enquanto a turma sai rapidinho, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Claro. No livro de Romanos, no capítulo 1. Vai lá. Romanos, capítulo 1. Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Pessoal do Data Show já pode colocar o primeiro slide lá, por favor? E aí nós vamos caminhar. Vou ler o texto. Vou ler o texto porque aí nós vamos nos familiarizando com ele. Então hoje nós vamos começar a leitura de Romanos. E nós vamos começar Romanos capítulo 1, versículo 1. Se você não tem o texto na mão, preste atenção, pelo menos na leitura que nós vamos fazer. Tá bom? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho,
do seu filho é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros, aí em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar mais uma vez. Quero pedir a gentileza para que alguma pessoa do Ministério de Integração esteja à porta ajudando o Renê, considerando que tem pessoas que vão chegando e ficam perdidas sobre o que fazer. Tá bom? Romanos capítulo 1, versículos 1 a 17. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, aqui estamos no início, Pai, de um desafio muito grande para as nossas vidas. Olhar para o livro de Romanos, olhar para a Tua Palavra e aprender da Tua Palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe essa nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Mais um clique lá em cima. Mais um. E deixa aí. Era mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. Mais precisamente, dizem os estudiosos, entre 57 e 58 depois de Cristo. Ele já tinha feito a primeira, segunda e a terceira viagem missionária. Agora ele estava em Cencreia, uma cidadezinha cerca de 10 a 12 quilômetros de Corinto. Uma cidadezinha estratégica, porque ali tinha um porto. E naquele momento, quando Paulo estava passando por 3 meses ali naquela cidade, provavelmente hospedado na propriedade de Febe, ele estava ali organizando todas as doações, todos os donativos que as igrejas da Grécia, da Ásia, tinham levantado para que fosse levado aos judeus. Donativos que Paulo fala bastante em 1 Coríntios, 2 Coríntios. E era estratégico porque provavelmente eram muitos donativos. E ele estava organizando para colocar no navio e depois seguir a Jerusalém, onde ele ia entregar para os judeus cristãos aquela oferta que os outros cristãos de outras regiões, os gentios, tinham levantado para suprir a necessidade que eles estavam passando naquele momento.
Febe sinalizou que estava desejando ir a Roma. E aí então o apóstolo pega uma caneta, pega papel, chama ali o seu amanuense e pensa assim: vou escrever uma carta à igreja que está em Roma. Ele tinha algumas intenções. Ele queria que a igreja de Roma orasse por ele. Ele queria que a igreja de Roma orasse por ele por causa do seguinte: ele ia viajar para Jerusalém. E em Jerusalém, ele corria risco de vida. Os cristãos de Jerusalém não iam muito com a vida de Paulo, com a pessoa de Paulo, desconfiavam de Paulo. Ele também pediu oração porque tal era a rejeição em relação a ele, havia possibilidade de os cristãos de Jerusalém, ainda que estivessem passando por grande necessidade, sequer recebesse todos os donativos que haviam sido ofertados a eles. Então Paulo pede à igreja de Roma: orem por mim. Mas Paulo também escreve para Roma, para os irmãos de Roma, porque ele quer apresentar o seu desejo pessoal. O desejo pessoal de ir pessoalmente a Roma. Lá ele conhecia provavelmente alguns irmãos daquela igreja, mas ele nunca havia ido, nunca havia participado de uma reunião da igreja que tinha ali em Roma. E ele tinha o desejo de ir. Mas não era só o desejo de ir a Roma. Porque, na verdade, ele queria passar por Roma, conhecer e conviver com aqueles irmãos, mas o projeto dele era ir à Espanha, além de Roma. Em Roma, ele sabia, o evangelho já tinha chegado. Mas, além para a Espanha, ele entendia que o evangelho não tinha chegado. Então, ele queria chegar à Espanha. E quando ele escreve à igreja de Roma, além de desejar conhecê-los, ele queria mesmo que a igreja de Roma patrocinasse ou enviasse às regiões da Espanha, para que lá ele pudesse também pregar o evangelho. Também ele tinha uma outra intenção, a intenção de se credenciar, a intenção de se apresentar, a intenção de dizer o que era o evangelho para ele. E por causa dessa intenção de expor para a igreja de Roma o que ele pensava a respeito do evangelho, quais eram as bases do evangelho segundo o que ele cria, então aí ele escreve essa carta à igreja de Roma. E essa carta à igreja de Roma, ela tem sido influenciadora na história do cristianismo. Foi por causa dessa carta e por causa do estudo de Romanos, por exemplo, que eclodiu a Reforma Protestante, datada de 1517. Foi depois que Martinho Lutero fez um estudo com seus alunos na carta de Romanos, que ele pregou as 95 teses, que foram um pontapé inicial para uma nova maneira de se pensar a igreja, para uma nova maneira de se pensar o cristianismo, para uma nova maneira de se pensar o evangelho. O que Paulo quer dizer? Qual a intenção de Paulo quando ele vai falar do evangelho? Ele vai falar a respeito do que é que ele pensa sobre o evangelho. E aí ele apresenta aquilo que a gente pode chamar de sequência. Os pilares que sustentam o verdadeiro evangelho.
Então ele não pode fazer outra coisa senão começar dizendo assim, a respeito de que todo gênero humano vive em perdição. Essa é a primeira grande verdade que está no escopo do Evangelho. Todo gênero humano está em perdição. Ele escreve assim, não há um justo, nenhum sequer. Ele escreve assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a realidade da necessidade do Evangelho se baseia primeiramente nessa verdade, na perdição da humanidade. Separados de Deus, têm para si a verdade de que o salário do pecado é a morte. Não haveria necessidade do Evangelho se o ser humano não estivesse cada vez mais se distanciando de Deus e caminhando pelo caminho largo que leva para a perdição. Então o apóstolo Paulo, ele no capítulo 1, capítulo 2 e até a metade do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, o Evangelho existe, o Evangelho é realidade, porque o homem está perdido. Porque o homem vai para o inferno. Porque ele está separado de Deus. Ele vai continuar a viver separado de Deus. E ele vai ficar separado de Deus eternamente. Mas ele continua. E aí ele começa a falar a respeito de uma novidade. Ele começa a falar a respeito de uma boa notícia. Aliás, uma boa definição para a palavra evangelho é isso. Boa notícia. Ou algo muito perto da gente, boas novas. E qual era a boa notícia do evangelho? A boa notícia do evangelho é que o homem perdido, envolvido completamente no pecado, ele pode ser justificado. Ele pode ser justificado pela fé. E isso é algo muito especial, porque quando Paulo fala a respeito da justificação pela fé, que a gente pode chamar de tema central, básico, da carta aos Romanos, ele está querendo lembrar que o homem perdido por si só não tem nenhuma condição de se encontrar, nenhuma condição de se reerguer. E, portanto, ele está de fato condenado. Porque além de caído, de perdido, ele não tem nenhuma forma e não tem forças nenhuma para dar um passo, para se levantar. Então, quando Paulo fala a respeito da justificação pela fé, ele vai falar a respeito do grande amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é muito bonito isso, e muito relevante para a história da igreja, e muito sério, tão sério, que você tem que rever a sua própria caminhada pela vida dentro do Evangelho, para inclusive considerar se você não está dentro daqueles que lá no juízo final receberão de Jesus aquela frase assim: eu não conheço vocês. Lembra que no Sermão do Monte, quando vai terminar, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso por quê? Por causa da nossa falta de compreensão a respeito do que é o Evangelho.
do sentido do Evangelho. E essa falta de compreensão, ela atinge a igreja de Roma, formada por judeus e por gentios. Mas ela vai tomando conta da igreja em toda a história. Por isso, quando Martinho Lutero vai pregar as 95 teses na parede da igreja, nas portas da igreja, ele vai criticar duramente a cultura da indulgência, que era aquela ideia de que eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para eu estar bem com Deus. E aí então que ele vai mais uma vez fincar a bandeira de que não tem nada que a gente possa fazer, nada que nos deixe bem com Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que aumente o amor de Deus por nós. Não tem nada que a gente deixe de fazer que diminua o amor de Deus por nós. Nada. Nada. Se nós somos salvos pela graça. Se nós somos justificados pela graça. A única coisa que nós temos nesse processo é a fé. Justificados, pois, pela fé. Começa assim o capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Eu, há pouco tempo atrás, falei aqui a vocês a respeito da parábola do filho pródigo, onde nós encontramos um tema fenomenal, que é essa questão da graça. Da graça em humilhação. Graça de Deus manifestada para mim, graça de Deus manifestada para você, em humilhação. E o que quer dizer em humilhação? Quer dizer o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele não veio só para que as pessoas viessem a Ele no seu trono terreno para receberem um ticket de salvação. Não. Ele veio, Ele humilhou-se a si mesmo, e essa humilhação foi necessária para que Ele pudesse ir e abraçar o Filho. A nossa compreensão de evangelho, às vezes, está ligada àquilo que nós fazemos. E até mesmo o filho pródigo, o filho mais novo, quando ele está lá e reconhece-se numa situação de penúria e de pecado, até mesmo ele cria um projeto, um plano de vida, que é uma tentativa de reaproximação do Pai. Mas que inicialmente não tem nada a ver com arrependimento. Ele diz assim: eu vou ter com meu pai e eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Eu sei que eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Recebe-me, pois, como um dos teus trabalhadores. Mas quando ele chega perto do pai, o pai corre ao seu encontro. E essa corrida do pai ao encontro do filho que está vindo tem um significado cultural muito forte. Porque o filho que está vindo, ele já estava rejeitado por todo mundo, pela sociedade, tal qual os publicanos e pecadores que estavam ouvindo aquela parábola. E antes que ele recebesse toda a rejeição social, quando que ele recebesse um não de todo mundo, o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija e manda lhe colocar um anel para dizer assim: seja bem-vindo. Mas quando o filho vai falar, ele chega a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Nesse momento, interrompe o projeto dele. Ele não diz: recebe-me como um dos teus jornaleiros. Ele não diz. Ele não diz. E sabe por que ele não diz? Porque o pai interferiu antes. Porque Deus não precisa
de trabalhadores. Deus não quer pessoas que façam coisas para Ele, para se sentir bem com Ele. Por outro lado, o filho mais velho, quando o pai insta com ele à porta da sua casa, para que ele entre na festa que estava acontecendo ali na casa, o filho replica: eu nunca transgredi um dos seus mandamentos sequer. E o Senhor nunca me deu um só cabrito para eu gastar e comer e me alegrar com os meus amigos. Era isso. O filho mais velho estava perto, mas também estava fora. Porque Deus, Ele não precisa de pessoas que façam coisas para Ele. Ele não precisa de trabalhadores. Ele não precisa de pessoas que cumpram fielmente um corpo de regras para estar bem com Ele. Porque Deus quer filhos. Deus quer filhos. Ele quer pessoas com quem se relacionar. Ele quer pessoas a quem Ele possa amar. E Ele sabe que se Ele não agir, se Ele não fizer, se Ele não for buscar, estender a mão, pegar e trazer, o homem não pode voltar para Ele. A grande bênção, grande mensagem de Romanos é: apesar de estarmos todos completamente perdidos, o Senhor providenciou que nós fôssemos justificados. Justificados pela fé. Não é um ato, não é uma atitude, não é uma reforma de vida. Isso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus fez. O filho pródigo mais novo, ele não voltou para casa por causa daquilo que ele fez. Ele voltou para casa por causa daquilo que o pai fez. Ele tinha razão. Ele não era mais digno de ser chamado filho. Ele sequer podia morar de novo na fazenda do pai, porque ele não tinha mais parte na fazenda do pai. Mas o pai foi, o abraçou e disse: vem para cá. Então nós entramos nesse reino, nós somos justificados pela fé, quando nós reconhecemos esse grande amor de Deus que nos abraça e nos leva para si. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, olhamos para a cruz de Cristo e nós dizemos assim: foi por mim que Ele morreu. Eu creio. Eu creio. E quando o salmista diz assim que Deus não resiste a um coração contrito, ele sabia o que está dizendo. Porque quando Deus olha para o meu coração e quando Deus olha para o teu coração, e Ele vê que em nós há verdade, Ele vê que em nós há sinceridade, Ele vê que em nós há vontade de caminhar com Ele, há amor por Ele, então Ele não resiste. Ele nos abraça, nos traz para casa e se alegra conosco. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Então, o grande pilar do Evangelho é isso: o homem está perdido. Depois, aquilo que alegra é isso: Deus nos justifica pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo o seguinte: que depois de justificados por Cristo, então nós vivemos em santidade de vida. Santidade de vida. Daí então nós temos que entender que o evangelho sem santificação é incompleto. O salvo por Cristo, aquele que foi recebido pelo Pai, aquele que entrou à casa do Pai, aquele que foi, para quem foi feita uma festa nos céus, que entra no reino, mas não quer viver em santificação. Talvez seja aí o ponto
para você desconfiar se você é filho ou se você é mais uma daquelas pessoas que fazem coisas para que Deus olhe que você está fazendo algo por Ele. O desejo de viver em santidade, o desejo de abandonar o pecado, o desejo de fugir do pecado. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever à igreja isso ali por volta dos capítulos 5, capítulo 6, lembra capítulo 6? Quando ele vai falar assim, a graça foi abundante na vida de vocês. E agora, já que vocês receberam tão abundante graça, vocês vão viver em pecado? Nem pensem nisso. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, vocês também agora ressuscitaram para andar em novidade de vida. Vida diferente. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que toma conta das nossas vidas. E isso só é possível, capítulo 8, principalmente, só é possível se nós tivermos uma vida no Espírito. Nós fomos selados pelo Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Só é possível viver em santificação se nós vivermos no Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai desenvolver aquela dinâmica, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Então, se nós queremos vida, nós vamos viver no Espírito. E só consegue crescer em santidade, em santificação, quem vive no Espírito. Bases do Evangelho. Nós estávamos perdidos. Nós fomos justificados pela fé para sermos um povo santo, para viver na santidade de Deus. E vivendo nessa santidade de Deus, para isso é preciso viver no Espírito de Deus. E isso não é fácil, porque nós temos que brigar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Repito, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis quais sejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do Evangelho, quando ele começa a olhar para a igreja de Roma, para a vida dele, eu fico a imaginar que ele de vez em quando ficava empolgado quando olhava para os donativos que as igrejas tinham levantado para levar aos crentes de Jerusalém. Quando ele começa a olhar para isso, ele fala a respeito do que ele entende do Evangelho. No todo. E como é que isso deve influenciar a minha vida e a sua vida nessa geração. Por isso a palavra é vocação. Entendo que evangelho é vocação. E em primeiro lugar, nós somos vocacionados para viver. É uma vocação para viver. E a razão de ser uma vocação para viver é simples. Nós estávamos mortos e revivemos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Quando falo que o evangelho é uma vocação, eu estou querendo dizer que o evangelho é um estilo de vida. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o Evangelho de Deus. Nós conhecemos outras cartas de Paulo. Nós sabemos, por exemplo, quando ele fala a respeito que em nada tem a sua vida preciosa, senão que ele cumpra a missão que recebeu. É assim, a minha vida faz sentido, ela é preciosa, ou eu me sinto útil, eu entendo que a minha vida ela é útil para as pessoas que estão ao meu redor, quando eu estou absolutamente engajado e envolvido no ministério que Deus me deu. E o ministério que Deus me deu está absolutamente ligado ao Evangelho. Nós vivemos a crise hoje do que é Evangelho. Mais até do que a crise do que é ser evangélico. Existe uma moda hoje entre alguns dos nossos tidos como mais intelectuais. Um deles disse assim: a partir de hoje eu não quero mais ser chamado de pastor evangélico. E como ele era uma pessoa influente, os seus liderados começaram a repercutir a mesma frase: não quero mais ser chamado de evangélico. Estavam conversando sobre um músico muito conhecido, canta muito, e ele diz assim: eu não quero mais ser chamado de cantor evangélico. Essa é uma verdade que nós temos vivido aí. E a coisa qual é? É assim: o que é ser evangélico? É participar de um grande movimento? Quais são as divisórias entre um evangélico, ou um evangelho saudável, verdadeiro, um evangelho de Jesus, e a cultura na qual nós estamos inseridos? O que é que nós podemos fazer ou não podemos fazer? Se é que tem algo que não podemos fazer. O fato é que existe uma crise geral a respeito disso. Tem muita gente que eu conheço na cidade, que quando alguém pergunta para ele: e aí, qual é a sua igreja? Minha igreja é a igreja Boas Novas. Mas que fazem pelo menos uns 2 ou 3 anos que nunca pisou aqui dentro. Mas isso é o quê? Um reflexo daquilo que nós vivemos hoje em termos do que é ser evangélico, de onde eu sou, para quem eu pertenço. Agora, o evangelho é um estilo de vida que pede, sim senhor, para a gente deixar de fazer coisas. Vai lá no finzinho de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: se comer carne ou beber vinho causa algum problema para o seu irmão, então você faz um favor para mim, não coma carne, não beba vinho. Por causa do teu irmão. Isso mesmo, por causa do teu irmão. Só que nós vivemos a crise: o que nós podemos comer, o que nós podemos beber, onde é que nós podemos ir, onde é que nós não podemos ir. E nós esquecemos que essa crise, ela está mais relacionada à questão do amor. Aqueles que fazem a opção por beber, ainda que socialmente, uma bebida alcoólica, talvez se esqueça que quando coloque isso, por exemplo, numa rede social, um outro irmão vai vendo, ou uma irmã vai ver, ou uma mãe que está lutando ali firmemente para conseguir arrancar o seu filho do alcoolismo. Esquece que quando ela vai ver aquilo lá, ou quando o filho vai ver, ela está quase perdendo a batalha. Por quê? Porque eu estou falando para o meu filho sair, estou falando para o meu filho dizer: mas a igreja está junto nisso. Ao invés da igreja estar junto comigo para tirar essa pessoa daqui, ela está junto comigo, está separada de mim, mostrando que não tem problema nenhum. Mas olha o quanto eu estou sofrendo na minha casa por causa desse problema.
que o Evangelho é estilo de vida, que sim, é verdade. Tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Não porque não presta, não porque faz mal, mas por causa da comunhão. Mas por causa da edificação do próximo. Estilo de vida. É uma vocação para viver. Agora, dentro desse estilo de vida, dentro dessa vocação para viver, o Evangelho também é uma vocação para ser. O pessoal lá da mídia vai colocar lá. Alexandre, presta atenção aqui, menino. Dá um clique. Esquece o Luiz agora. É uma vocação para pertencer. Por isso que no versículo 6, olha o que diz o versículo 6. Cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. O Evangelho, ele é absoluta e completamente ligado a Jesus. Por isso que Paulo diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, se referindo a Ele, por amor do seu nome. Ser. O Evangelho é completamente ligado a Jesus. O Evangelho pede obediência a Jesus. O Evangelho pede que nós vivamos em santidade com Jesus. Por isso que Paulo diz assim, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Versículo 7. O Evangelho é um estilo de vida que faz a gente viver sob a graça redentora, a graça amorosa de Jesus. Por isso que ele diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes os nossos cumprimentos é assim, graça e paz. A gente se cumprimenta pouco desse jeito, né? Mas os irmãos por aí afora usam mais isso. Graça e paz. É mais ou menos assim, viva na graça e na paz de Jesus. É mais ou menos assim, que você esteja na graça e na paz de Jesus. Porque isso é evangelho. Claro que quando isso é dito só porque é mais um jeito de cumprimentar, então você fala assim, boa tarde para você. Está resolvido. É um cumprimento. Se for só um cumprimento, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, pode ser qualquer outro cumprimento. Mas o estilo de vida é diferente. É assim, que você viva, que você continue a viver, que você esteja na graça de Jesus. Por quê? Porque você está na graça de Jesus. E que já que está na graça de Jesus, você viva a paz de Jesus. Porque você está ligado a Jesus. Muitos textos bíblicos falam a respeito de que nós somos unidos a Jesus. A nossa cabeça, assim, a nossa lógica formal não permite entender direito isso. Nossa razão, como é que nós estamos ligados a Jesus? Sabemos que isso é uma liga espiritual. Por isso que fala assim, vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é cabeça do corpo. Vocês são membros do corpo. Vocês estão ligados. É mais ou menos assim. É como se nós fôssemos o próprio Cristo hoje aqui. Porque somos o mesmo corpo. Então o Evangelho não é uma vocação para você pertencer a uma igreja. O Evangelho não é uma vocação para você fazer alguma coisa na igreja. O Evangelho é uma vocação para um estilo de vida, e nesse estilo de vida está a consciência de que você pertence, que você é de Jesus. Está ligado, está ligada a Jesus.
Mas o evangelho tem aí a sua outra vertente, que é uma vocação para o serviço. Eu gosto dessa questão aqui porque Paulo começa dizendo isso. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo, logo do primeiro versículo de Romanos, do grego é a palavra doulos. E essa palavra doulos é uma referência a um escravo. Mas a imagem é a seguinte: é a de um escravo algemado. Ela é uma figura um pouco forte, mas é mais ou menos o seguinte: você está preso a Jesus, você está algemado a Jesus, você é servo de Jesus. É isso que Paulo fala. Paulo, servo de Jesus, ou Paulo, algemado com Jesus para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça, para servir. E esse serviço é para ser um serviço que contagia. Olha Paulo escrevendo aos Romanos, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Muito lindo isso, porque Paulo está testemunhando sobre a igreja de Roma o seguinte: que a fé que a igreja de Roma tinha, ela era conhecida por todo lugar. Que a ligação que a igreja de Roma tinha com o evangelho, que a compreensão que a igreja tinha com o evangelho, era algo que contagiava. Porque era uma igreja séria no evangelho. Então, esse chamado para servir, esse servir é algo que contagia, é algo que edifica. Por isso que no versículo 11 ele diz assim: eu muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha o que Paulo está dizendo: eu quero estar aí, não só porque eu quero conviver com vocês, e eu quero conviver com vocês. Eu quero estar aí, não só porque eu quero fazer uma viagem de turismo, eu quero estar aí, inclusive, para eu poder compartilhar com vocês algum dom espiritual. Que é o quê? Eu quero estar junto com vocês para eu servir vocês de alguma maneira. Porque eu quero que a minha vida seja útil para que vocês sejam edificados de alguma forma. É muito bonito isso. Porque o serviço que eu faço, eu não faço para mim. Eu faço para servir a Deus a favor das pessoas. A aula que um professor dá, ele dá imaginando de que forma ele pode ser útil para que o reino de Deus, para que a igreja de Deus possa ser edificada. Mas não só nessa questão da edificação em termos do ensino, mas também na questão do conforto, da motivação. No versículo 12, ele diz assim, vou ler o versículo 11 também. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, da vossa fé e da minha fé. É assim, eu quero estar aí porque eu creio nesse Jesus, eu sou do Evangelho, mas eu também sei que vocês são do Evangelho, e então quando nós estivermos juntos, eu quero ministrar um dom, eu quero servir a vocês, mas eu não quero só servir a vocês, eu quero também poder confortar vocês, eu quero, por acaso, se for possível da minha parte, eu quero animar vocês. A igreja de Jesus é algo muito bonito, irmãos, a igreja é algo muito bonito. A gente tem que viver essa coisa da igreja. Eu gosto demais da igreja de Jesus. Por isso que eu, quando saio
de férias e peço para a Maristela colocar uma muda de roupa social, um sapato social, é porque eu estou assim. Se eu for numa igreja, visitar uma igreja, se essa igreja me convidar para dar uma aula, se essa igreja me convidar para eu pregar, azar deles, porque eu vou aceitar. Se convidar só por educação, não quero saber. Ninguém mandou convidar. E para mim, por exemplo, pregar ali na primeira igreja batista em Birigui, que no primeiro domingo que eu estava de férias, eu preguei à noite lá. Para mim, pregar aqueles irmãos, rever aqueles irmãos, poder ser útil da parte de Deus para edificar a vida daqueles irmãos, isso não tem preço. Para mim, não tem preço. E aconteceu uma coisa interessante, porque lá o culto começa às 7h30 da noite, e aí por volta das 7h10 eu ia sair. Aquilo dava um calor, irmãos, mas um calor. Dava um calor infernal. Se você não é salvo por Cristo ainda, se converta, porque olha, lá no inferno a coisa vai ficar feia para o seu lado. Dá um calor infernal. Aí então eu fui sair 7h10, e quando eu bati ali o controle do meu carro para abrir o carro, não abriu. Como assim não vai abrir? Não abriu. Não abriu. E a camisa única social que eu tinha levado era uma camisa mais comprida. E agora? O culto vai começar e o carro não abre. Então eu liguei para um cunhado e falei assim, ó, passa aqui, pega minha mãe, pega a Maristela, pega as crianças. E eu vou andando. Mas eu cheguei lá, mas eu estava uma sopa só. Uma sopa só. E a hora que eu cheguei assim, em cima do horário, o vice-presidente da igreja falou, ufa, pensei que não ia ter pregador hoje. Ia ter, nem que seja ensopado. Tem. Porque igreja é serviço. E se nós podemos servir, nós vamos servir. Se nós podemos edificar, nós vamos edificar. Se nós podemos confortar, motivar, nós vamos confortar e vamos motivar. E nosso serviço é um serviço que visa frutificar. Por isso que no versículo 13 ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Fruto. Eu também preguei na primeira igreja batista no Guarujá. Fui lá no culto da noite. Depois, o pastor me convidou para pregar no próximo domingo. E a igreja lá são 2 cultos. Um culto começa às 5 da tarde. E o outro começa às 7h30. O culto das 5, ele é o culto mais frequentado. E no culto das 5 foi tudo muito bem, tudo muito jóia. Pessoas sendo edificadas. Aí tem um intervalo entre um culto e outro. Então, tinha uns 45 minutos de intervalo. Aí tinha o culto da noite. E eu estava pregando. A igreja, eles já estão com um projeto de construir um templo novo. Mas a igreja, ela é bem comprida, tem uma galeria. Os bancos vão até o fundo, mas era daqui até ali, mais ou menos. E as janelas estavam todas fechadas, todas cortinadas, porque a igreja tem ar-condicionado. Tá? Preguei um culto com ar-condicionado. Mas quando eu estou lá pregando, engajado, envolvido, empolgado, daí a pouco me cai a energia da igreja. Sabe o que aconteceu com o microfone? Luiz, está vendo? É uma bênção isso, cara. Luiz, é um conforto para mim isso, entendeu? É um consolo para mim. Caiu a energia. Microfone. E a partir de então, eu vou pregar sem microfone. Mas o problema é que também caiu o ar-condicionado. E aí aquela igreja cheia,
tudo fechado, e não tem um ar-condicionado. E eu, assim, pregando, dizia, Senhor, a partir daqui vai ser só para cumprir tabela. Vou até o fim, mas acho que não vai dar nada, né? Porque você perde o controle do tom de voz, é uma loucura esse negócio. E ainda disse para o pessoal, gente, é o seguinte, eu não sei se as luzes vão apagar. Se as luzes apagarem, não tem problema, vou continuar pregando do mesmo jeito. Então vocês ficam quietinhos aí. Tá bom? A hora que a luz chegar e todo mundo fala assim, chegou. Aí eu paro um pouquinho para vocês vibrarem porque a luz chegou. Né? E eu achava que não ia dar nada. Até que no final, a gente tinha algumas pessoas ali, especialmente algumas pessoas que se manifestaram, e especialmente uma que estava assim, absolutamente fora do reino, longe do Senhor, e naquela noite decidiu voltar. Então eu fui embora tranquilo, no segundo culto, porque de alguma forma, eu fiquei feliz por ter sido útil para a igreja, mas principalmente por ter sido instrumento nas mãos de Deus, para frutificar. E nós vivemos para isso, para frutificar. Esse é um serviço que não exclui, ao contrário, é um serviço que inclui. Por isso Paulo diz assim, pois eu sou devedor tanto a gregos, versículo 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Eu prego para grego, eu prego para bárbaro, eu prego para judeu e eu quero ir para Roma pregar. Porque o evangelho é para incluir. E aonde quer que hajam pessoas que respondam ao evangelho com fé e que dizem assim, eu aceito esse Jesus para a minha vida, há fruto. E assim é o reino. Então, quando o apóstolo Paulo vai trabalhar esse assunto, ele vai dizer assim que evangelho é coisa fenomenal, que viver o evangelho é coisa maravilhosa, que viver o evangelho é coisa para a gente ter como estilo de vida. Não é sou da igreja, não sou da igreja, sou de um, sou de outro, não é, sou de Jesus, estou ligado a Jesus e vivo para servir. Vivo para servir. Meu tempo se esgotou e eu quero rapidamente dar um pulo para o último slide, porque essa última parte eu vou falar à noite, porque hoje à noite, Edilson, nós vamos falar sobre Romanos hoje à noite. Eu quero essa igreja bebendo Romanos, quero a gente envolvido ali, caindo em Romanos. É isso mesmo. O último. Esse aí. Romanos, faz isso. Ontem eu ia vir aqui participar do encontro do coral, mas aí eu estava cansado. Não aguentava mais ler. Aí lembrei de uma coisa. Eu não preciso ler, porque a Bíblia está em áudio em tantos lugares. Aí então eu falei assim, vou ver e vou ouvir em áudio o primeiro capítulo de Romanos, porque eu não aguento mais ler. Resultado foi o seguinte, não vim aqui junto com o coral, porque acabei ouvindo Romanos todinho. Estava bom demais. Então faz isso. Pega um pendrive, pega um MP3. Existe MP3 ainda? Negócio? Então meio... Põe no seu carro. Ouça Romanos, vai aprendendo Romanos, vamos buscar o Senhor. Eu queria que você refletisse desse jeito aqui, ó. Você vive como quem é de Jesus ou é apenas amigo do evangelho e frequentador da igreja? Porque o evangelho é estilo de vida. Evangelho é pertencer. Paulo está dizendo isso, é pertencer.
Então veja só, sentido da vida, chamado para pertencer a Jesus, e é uma vocação para servir. Por isso essa reflexão segunda, a maneira como investe o seu tempo, como você investe o seu tempo, a maneira como você investe os seus recursos, o seu dinheiro, a maneira como você desenvolve os seus talentos, os seus dons, mostra que você está comprometido no serviço de Jesus ou não. Evangelho não é evangélico, não é pertencer a uma igreja, a um segmento da sociedade. Evangelho é viver um estilo de vida com Jesus. Com Jesus. Aí então, o desafio para todos nós é compreender esse evangelho. Entenda isso. Todos nós estávamos perdidos. O evangelho lembra que o gênero humano está perdido. Não há um justo, um só sequer. Mas também o evangelho é a justificação pela fé, dom de Deus, presente de Deus, que eu, por ter reconhecido esse dom de Deus em Jesus Cristo e por ter crido em Jesus Cristo, fui abraçado pelo Pai e levado para dentro da casa do Pai, da convivência com o Pai. Esse é o evangelho. Estou dentro, estou junto, sou de Jesus, sirvo a Jesus, uso minha vida a serviço de Jesus. Paulo, servo de Jesus, é a mesma coisa que dizer Paulo algemado com Jesus, para viver com Jesus, para servir a Jesus. E como vamos ver à noite, para transformar por meio de Jesus. Então, você vive como quem é de Jesus ou apenas amigo do evangelho e frequentador da igreja? A maneira como investe seu tempo, seus recursos e desenvolve seus talentos mostra seu comprometimento no serviço de Jesus ou não. Você precisa responder à palavra. E eu pensei que inclusive o seu silêncio é uma resposta. Mas você precisa responder e viver esse evangelho. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar por isso. Querido Deus, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Um privilégio muito grande que eu tenho de repercutir diante daqueles que são os salvos pelo Senhor da nossa geração, neste lugar, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque é para mim um privilégio lembrar a tua igreja dessa geração, lembrar a mim mesmo o que é a essência do evangelho, as suas bases, as suas diretrizes. Deus eterno, que o Espírito Santo do Senhor, que o teu Santo Espírito, aquele que é o único capaz de produzir a santificação da tua igreja, como resposta a um coração sincero e contrito da tua igreja, promova, Senhor Deus, promova um reavivar, um reavivamento, como esse texto tem feito tantas vezes na história da tua igreja. Ó Deus, que cada um, engajado e abraçado a Cristo, viva como estilo de vida
o Evangelho. Em nome de Jesus e por Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Como é que é no próximo final de semana, Edilson? Quem que é o professor no próximo final de semana? É o Edilson mesmo. Romanos 6. Romanos 6 é bom, hein, Edilson? Romanos 6 é bom. Graças a Deus. Vamos fazer uma coisa? Vai sair uma música na caixa aí. Você fica em pé um pouquinho e fala um oi gostoso para quem está perto de você. Enquanto isso, o pessoal da música vai vir para cá. E aí os adolescentes vão vir, as crianças vão vir e nós vamos fazer a celebração da ceia do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Um tempinho para você levantar, falar um oi para quem está perto. Vai lá, vai lá. Não deixa ninguém sem receber um cumprimento seu, não. Vai lá. Vai lá. Diga para o pessoal que eles são bem-vindos. Diga para a Igreja de Jesus, graça e paz.
Pode ficar em pé, vamos louvar junto. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso.
recebe, Pai, nosso canto, recebe nossa adoração, recebe nesse momento o nosso momento de contrição. Antes, Senhor Deus, a celebração da ceia do Senhor. Esse tempo tão lindo, tão especial, que o próprio Senhor Jesus disse para a tua igreja fazer. Então, Senhor Deus, que seja esse tempo um tempo de gratidão, um tempo de reconhecimento do teu amor por nós. No nome de Jesus. Amém, Pai. Vocês podem se assentar. Eu queria, nesse momento, convidar alguns irmãos a ajudarem a gente aqui na distribuição dos elementos da ceia. E para esse momento, eu preciso convidar aqui irmãos que já sejam membros da igreja. Alguns irmãos gostam muito de ser convidados para esse serviço, para servir a ceia, mas a gente nunca sabe se já convidou um, se não convidou, nunca mais, não tem uma lista assim de saber quem foi que já celebrou, que já entregou os elementos da ceia, não sei. Então eu vou fazer uma pergunta muito simples. Tem algum irmão aqui que é membro da igreja e que gostaria de vir aqui à frente para servir os elementos da ceia para a igreja? Levanta a mão e diga assim: eu vou. Venha então. Vem, pode vir. Pode vir. Levantou a mão, venha. Pode vir, Fernando, pode vir. Assim, eu preciso de mais irmãos que queiram fazer isso. Pode vir. Pode vir. Esses irmãos, venham. Irmãos voluntários que vão servir. Ainda está faltando, né, Gerson? Quantas vasilhas nós temos? São 13, né? A irmã Sidney está vendo, a Silvia está vindo, a Silvia está vindo. Agora acho que faltam só 2, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam só 2 pessoas. Alguém mais quer vir? A Sueli vai vir. Ah, está com 11 aqui? Quer uma calculadora, pastor? É 11? 11, tá bom então. Irmã Sueli, vem. Deixa eu ver. Vem aqui, irmã Sueli. Eu queria honrar a sua vinda aqui à frente. São gente nossa. Eu, em geral, convido, como foi em janeiro, eu convidei a diretoria da igreja, né? Quando é dia das mães, eu convido as mães. É assim por diante. Mas hoje eu queria que irmãos que quisessem fazer isso, viessem. E assim foi feito. E vocês vão receber os elementos. O pastor Gerson já vai entregar os elementos. Eu queria só pedir, eu não sei se já desceu todo mundo do Ministério Infantil. Não, eu queria que todo mundo descesse. Karen, por favor, faça esse contato comigo, para mim. Pastor, pode entregar os elementos da ceia, o pão, o suco. Os elementos da ceia, eles têm uma representatividade, um símbolo muito bonito, muito especial. Especialmente num dia quando nós estamos falando sobre justificação pela fé, Romanos. E que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação a não ser crer. Que tudo foi feito por Deus. Não sei como explicar isso, mas lá no céu provavelmente talvez a gente vá saber. Por que havia necessidade de derramamento de sangue? Por que havia necessidade do cordeiro ser imaculado? Por que havia necessidade do cordeiro sacrificar-se? Na verdade, eu penso que de vez em quando nos meus devaneios teológicos, eu fico a imaginar assim, por que Deus não fez diferente? Mas tem coisa que eu sei, porque me foi revelado. E tem coisa que eu não sei, porque não foi revelado. E a Bíblia diz que as coisas que são reveladas são para nós, e as que não são reveladas são para Deus. Fato é que o nosso Senhor disse assim: fazer isso.
em memória de mim. Então os irmãos vão se dividir, quem está com o pão, um em cada corredor, servindo os dois lados da igreja. Quem está com o suco, um em cada corredor. Enquanto a gente lembra da cruz. A cruz é o nosso símbolo. A cruz é para onde a gente vai. A cruz é onde nós batemos o olho. Então nós vamos cantar o hino Eu Amo a Mensagem da Cruz, enquanto os irmãos vão entregar os elementos da ceia para a igreja. Então vamos fazer isso. Vamos cantar. Enquanto a gente canta, os irmãos vão servir a igreja. Os irmãos que estão chegando lá no fundo, por favor, arruma um lugarzinho para sentar. Por favor. Vamos lá. De cruz se erigir, dela o dia fugir, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo Jesus.